Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, a cada vasseri manai. Oh, amém, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Página 86. Página 86. Mas, irmãos, hoje eu senti aqui a abertura uma abertura dos céus. Senti um ambiente aqui muito propício para a glória de Deus, amém? A irmã Cida falou que Deus mostrou uns anjos, que o Senhor liberou anjos diferentes, e na hora que eu estava orando, a gente vai tratar da área sexual. O Senhor dizendo no meu espírito, eu vou liberar anjos aqui que vai trazer libertação nessa área também, viu? Então vamos estar em espírito, que também é uma área que não é brincadeira também da aula, é uma área assim que é guerra espiritual, amém? Página de número 86, não é isso? 86. A gente vai falar sobre a pombagira. Na realidade, deixa eu ensinar um princípio para vocês. A Bíblia proíbe citar o nome de demônios, tá? Sabia disso? A Torá proíbe. Proíbe. Porque o nome, quando eu chamo uma pessoa pelo nome, eu estou chamando na realidade o que ela é. Então, por exemplo, quando eu falo Jesus, eu estou falando que aquele que salva. Então, o nome atrai a característica ou a missão ou destino daquela pessoa, daquele ser. Então, por que Deus proíbe ficar citando o nome de entidades? Porque, na realidade, aquela entidade, ela tem uma missão, ela carrega em si uma missão. Depende. Por exemplo, um espírito chamado Zé Pilintra, carrega o quê? Qual a missão dessa entidade? Viciar as pessoas na pinga, na cachaça, não é isso? Quando a gente fala da pombagira, geralmente é um demônio que trabalha em que área? Área sexual. Então, assim, por que eu estou citando o nome? Porque nós estamos... É diferente você citar um nome, como muitos ficam aí brincando, né? Diferente de você citar um nome aqui a nível de ensinamento. Que as pessoas também, elas brincam com as coisas espirituais, até com as coisas... Ah, demônio, fica debaixo do meu pé. E o demônio só fica ali. Na hora que você dá uma frestinha assim, eu acabo com você. Então, assim, não é proibido a gente citar nome de demônios, tá? Mas nós vamos estar tratando sobre esse assunto porque é importante e a nível de cura, libertação, mudança, o Senhor, Ele permite a gente estar falando. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 1, versículo 10, assim, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Tratada por alguns como a versão feminina do Exu, a pombagira é uma entidade incorporada por médiums do candomblé e umbanda, ou quimbanda também, para atender, segundo eles, aos pedidos daqueles que buscam seus conselhos e orientações. Olha só, a gente está falando de um ser espiritual, mas que se personifica. Então, eu vou mostrar aqui como que é a personificação, vamos dizer assim, dessa entidade que eles denominam de pombagira. A perigosa representação por uma mulher, olha só, muito bela, muito sensual, liberta da submissão masculina e dos papéis sociais de gêneros impostos pela sociedade, como a ideia de que uma mulher deve ser recatada e pura. Então, ela é liberta disso. Ela não tem o que os judeus chamam de tissenud, que é o recato da mulher. Aquela mulher recatada, aquela mulher que sabe se portar, que tem boas maneiras. A pombagira, essa entidade personificada, não tem isso. Existem vários tipos de pombagira e que podem assumir várias qualidades. Ô, glória! Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Vamos lá, tá? Existem vários tipos de pombagiras. Na realidade, são vários demônios. Quando a gente fala pombagira, vários tipos de pombagira, são vários demônios que trabalham na área sexual. Então, deixa eu explicar algo aqui para vocês entenderem. O inimigo, a gente já falou isso, ele possui também um reino organizado. O reino de Satanás
Ele é um reino super organizado. E dentro desse reinado existem duas classes de, vamos colocar assim, de entidades do lado de cima e duas do lado de baixo, tá? Níveis inferiores e superiores. Dentro dos níveis inferiores, que é o baixo espiritismo, que é chamado, existe aqui a pombagira, Exu, caboclo, esses demônios aí. Agora, existem vários tipos de pombagira que podem assumir várias qualidades. A luz dos místicos, ela é especialista em amor e relacionamento. Esse demônio, a luz dos místicos, eles dizem o seguinte, que essa entidade é especialista em amor e em relacionamento. A pombagira é invocada por quem sofre com problemas no casamento. Olha aí, ó. Como que as pessoas invocam a pombagira? Para quê? Qual o propósito? Para quem está precisando de algo no casamento, uma solução, segundo eles, sexo, vida amorosa em geral, buscam por soluções no trabalho, na família ou na vida financeira. Então, muita gente hoje invoca a pombagira, tá? E eu conheço várias pessoas que já fizeram isso, por uma questão sexual, por uma questão no casamento, uma questão amorosa. Só que tudo aquilo que você faz para essa entidade, lá na frente o inimigo ele vai querer atingir você, ele vai querer tocar na sua vida, nem sempre na área sexual, mas muitas vezes na sua área amorosa. Tem gente que fala assim, pastor, a minha vida sentimental ela é um fracasso, meu casamento é um fracasso. Muitas vezes quem está operando ali, agindo no casamento da pessoa, é a pombagira, e a gente vai ver como que essa entidade, esse demônio, trabalha no casamento de uma forma geral. A pombagira é esse demônio, como se personifica? Veja só, eu falei, quem lembra aqui que eu falei dos controles demoníacos, os níveis de controle demoníaco? Eu falei qual aula? Foi a aula passada, não foi não? Quem lembra dos níveis de controle demoníaco? Tentação, opressão, possessão, obsessão e dominação. São 5 níveis. Então, por exemplo, nessa questão aqui, tem pessoas que a pombagira, ela influencia. Não é que a pessoa está possessa. Tem gente que é possessa de pombagira. E a gente já pegou muitos casos. Agora, tem gente que, não é que a pessoa está possessa da pombagira, mas ela é influenciada através das suas atitudes e dos seus comportamentos, dos seus hábitos, por uma entidade chamada pombagira. Então, a pessoa, na realidade, ela é influenciada por essa entidade, por esse demônio. Não é que a pessoa está possessa, ou seja, o demônio está dentro dela e está ali se manifestando, né? Ô, glória. Mas a pessoa, na realidade, ela está sendo influenciada. Então, as atitudes que a pessoa tem é por uma influência de uma entidade chamada pombagira. Comportamento, postura, roupas, vestimentas, tudo isso, muitas vezes, é fruto de uma influência dessa entidade. Mas vamos lá. A pombagira é sensual, dominadora, verdadeira, muito feminina. Geralmente é assim. Eita, peraí. Tá? Isso aqui, irmãos, isso aqui eu peguei dentro do contexto mesmo da Umbanda, da Quimbanda, e é o que a gente vê também, tá? E o que eu for lembrando também, a gente vai falando. Se também alguém lembrar de alguma coisa, pode falar que a aula é para isso, amém? Gosta de tudo relacionado ao feminino como belos tecidos, batons, perfumes, rosas. Ai, pastor, mas eu gosto de batom. Não é isso que eu estou falando. Né? Ai, pastor, eu gosto de perfume. Não é isso que eu estou falando. Mas eu vou mostrar para vocês como que esse demônio age. E geralmente essas pessoas que são controladas pela pombagira, elas têm dificuldades. Às vezes, o controle ele vai ser explícito. Todo mundo vê. Você olha para a pessoa e fala assim, essa daí é a pomba pura, né? Agora, tem pessoas controladas pela pombagira que é algo implícito, ninguém vê. E é difícil, tem demônio, irmãos, que para expulsar não é brincadeira, porque ele está no caráter, ele age no caráter da pessoa, porque a pessoa abre muitas portas. Ligada à sensualidade e força, como cigarrilhas e champanhe, gosta muito disso daí, a pombagira. As cores vermelho e preto são as principais cores do seu vestuário, que também pode incluir dourado,
e roxo. Então, essa entidade que eles denominam chamada pombagira gosta de vermelho, gosta de preto. Ai, pastor, eu sou apaixonada pelo vermelho. Calma, não é isso que eu estou falando. A invocação demoníaca. Ao ser invocada, ela dá gargalhadas altas e estridentes para afastar o mal. Olha só, geralmente, quando se manifesta num terreiro, uma pombagira, esse demônio, o que esse demônio faz? Usa aquela pessoa, aí é possessão, está incorporado na pessoa, e aí quando a pombagira se manifesta, começa a dar gargalhadas estridentes, alta, para afastar o mal. Olha só que ironia, né? Para afastar o mal. Olha só. E está sempre segurando a barra da saia ou jogando por cima da perna. Interessante isso. Os tipos de pombagira, vamos lá. Apesar de tais... Irmãos, eu não estudei todas as pombagiras, algumas eu lembro e a gente vai falar aqui. Mas depois a gente estuda mais sobre isso. Eu não quero focar nisso, eu quero focar na ação dessa entidade. Vocês estão aqui, sim ou não? Sim. Tá bom? Porque tem algumas aqui que eu foquei até e eu estudei bem, e aí dá para a gente comentar. Eis alguns dos mais conhecidos. Maria Padilha. Maria Padilha geralmente é o que eles chamam de cabeça, né, Marcelo? Como que é o nome? É a rainha das pombagiras. Maria Padilha. Maria Padilha é assim, é vermelho, aquelas coisas estridentes, muito atraente. Então, irmão, o que tem de pombagira andando por aí, vocês não têm ideia. Maria Mulambo. Maria Mulambo é uma pombagira também. E essa aqui é terrível. Essa pombagira, ela age em muitas casas. Ela age com contenda, com divisão, com briga entre os casais. Age na área sexual, doenças sexuais, olha só. E também, essa pombagira aqui age dentro das casas, trazendo sujeira. Você sabia que tem muita gente, somente esses pedinte também, mas esse pessoal que é acumulador, que geralmente quem governa essas pessoas é a Maria Mulambo. Tá? É aquela pessoa que não se veste direito, não coloca uma roupa direito, tá? Dentro da casa é uma bagunça, é lixo. Que geralmente a Maria Mulambo, ela trabalha assim, traz miséria, traz falência, traz escassez. Quem está trabalhando isso aí? Pombagira. Sabe aquela casa que tudo é quebrado e nunca conserta? Quebra a cama, vai lá de vez arrumar a cama ou comprar outra cama, coloca um bloco debaixo da cama, né? Isso aí é típico de pessoas influenciadas pela Maria Mulambo. Isso aí, a gente vai... Irmãos, eu entrei numa casa de um senhor uma vez que eu falei, meu Deus, aqui não é a Maria Mulambo, aqui deve ser a rainha das Mulambo, porque a casa do homem era terrível. Então, essa pombagira age muito. Rainha Sete Encruzilhadas, Tata Mulambo, Cigana. Essa pombagira a gente vai falar lá na frente, tá? Sobre a pombagira cigana. Rosa Caveira, Sete Encruzilhadas, não repetiu. Rainha do Cruzeiro, Maria Quitéria, Menina, Rainha do Cemitério das Almas, Dama da Noite. Essa Dama da Noite, um dia chegou um amigo meu, profeta. Fala pro teu vizinho, profeta. Sabe o que é profeta? Profeta. De revelar assim, que você fala assim, meu Deus. Aí um dia ele me chegou 6 horas da manhã em casa. 6 horas da manhã. Aí eu falei, de onde você vem? Eu estava na danceteria. Eu falei assim, é? Você veio da danceteria? Aqui em casa, assim? Aí eu falei assim, entra aqui que eu vou colocar a mão na tua cabeça agora e vou expulsar. E fiz mesmo. Coloquei a mão na cabeça e expulsou. O demônio começou a se manifestar. Olha só que coisa de doido. Se manifestou, ele mesmo viu o demônio saindo dele, ele falou assim, olha, era uma pombagira Dama da Noite. E a Dama da Noite é aquela pombagira que faz a pessoa ficar vagueando à noite. A pessoa não dorme à noite. A pessoa troca o dia pela noite. A pessoa é envolvida em prostituição, envolvida em drogas. Tudo na questão é Dama da Noite. Tudo à noite. E eu conheço andarilho. Você conhece gente que anda de madrugada? Vive nos bares noturnos, vive nas discotecas, vive nas danceterias noturnas. Geralmente, quem está regendo isso é essa pombagira aqui, Dama da Noite.
Sete Calungas da Figueira, Mirongueira, Maria Mulambo das Sete, Encruzilhadas, são alguns nomes aí, Sete Saias, tá? Menina da Praia e Cacurucaia. Eita. A mais conhecida de todas é, sem dúvida, a Maria Padilha, que, segundo consta a lenda demoníaca, foi uma rica cortesã. Aí o que acontece? Eles pegam uma história, tá? E criam um personagem para aquela entidade. Todos os guias, os orixás, guias e caboclos da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, eles com certeza têm uma história por trás deles. Pode estudar sobre isso, tá? Depois você ora antes, busca antes, porque entrar em alguns sites deles é guerra espiritual, o bicho vem te atacar, e vem mesmo. Às vezes eu estou estudando lá, às vezes dependendo do site que eu entro, principalmente nessa área aqui sexual, assim, nesse quesito, aí o bicho vai lá querer atacar minha esposa lá. Ela fala assim, Rô, o que você está fazendo aí? Ah, estou estudando sobre esse assunto aqui que eu preciso dar aula. Fala. É verdade, viu, gente? É verdade. Se passa mal. Ó, e outra coisa que eu estava orando, até a senhora falou, se alguém sentir formigamento, fala, tá? Fala assim, estou sentindo formigamento. Então vamos lá. Olha só a lenda, uma rica cortesã no século XIV, amante de 7 homens. 7 homens. Ela se divide ainda em outras falanges, que é chamada, tá? Maria Padilha, rainha dos 7 cruzeiros da Calunga, rainha das 7 encruzilhadas, rainha dos infernos, rainha das almas, rainha das portas do cabaré, rainha das navalhas. Olha aí, ó. É rainha de tudo, né? Assim como Exu. O Exu é a versão masculina de uma entidade. A pombagira é o Exu na versão feminina. Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Demônios. Existe demônio na versão masculina, guarda isso. Ó, presta atenção. Existe demônio na versão masculina e existe demônio na versão feminina, tá? E tem demônios que atingem, tocam nas pessoas a nível noturno, que é uma pombagira, mas é dado outros nomes, que geralmente, ou no caso do homem é uma mulher, e no caso da mulher é um homem, que vem para perturbar. Assim como Exu, todas as manifestações possuem suas características próprias que melhor se adequam às necessidades de quem busca ter seus pedidos atendidos. Em comum, a pombagira trabalha auxiliando e guardando os planos inferiores, por ser um espírito de uma pessoa com a encarnação na Terra, entende os defeitos, qualidades e desejos do ser humano como ninguém. É o que eles dizem, tá, gente? Não é o que eu tô... Ela abre caminhos, segundo eles, e oferece apoio e ajuda na superação de problemas e dificuldades, em especial aqueles de cunho amoroso e sentimental. Então aqui assim, é um histórico do que eles dizem sobre a pombagira. Algumas coisas são realidades acontecem, e outras coisas aqui são, na realidade, engano. Mas vamos lá. Vamos começar. A influência da pombagira na vida do homem. Cadê os homens aqui? Vamos lá. João 10,10 assim, um ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vamos lá. Influencia, levando os homens, a pombagira, a cometer traições inexplicáveis. É uma realidade dos dias de hoje, homens traindo a sua mulher sem motivo aparente. Olha, hoje, como que essa pombagira age? Tem homem hoje traindo a sua esposa de uma maneira inexplicável. Inexplicável, ele não entende. Pastor, eu traí minha esposa, mas não sei por que até agora. Porque a esposa é uma mulher honesta, correta, uma mulher bonita, uma mulher, sabe, que é atraente, tudo, mas ele muitas... Você já viu que muitos homens acabam traindo a esposa, aí você vai ver a mulher que ele traiu é uma baranga. É isso aí. Teve um caso, quem lembra aquele caso da Bruna Surfistinha? Quem lembra? Quem chegou a acompanhar aquele caso da Bruna Surfistinha? Lembra? Vocês lembram que ela, na realidade, ficou com um empresário, e vocês chegaram a ver a mulher do empresário? Não, não era loira, não. Qual que você está falando? Aquela cena do envolvimento com ele, ela
Não, a Bruna Surfistinha, você fala. Sim. Mas a mulher do empresário que ficou com a Bruna Surfistinha. Vocês não chegaram a ver. A mulher era uma mulher muito bonita. Ele trocou a mulher. Olha como que é uma coisa maligna. Ele trocou a mulher pela Bruna Surfistinha. Então, assim, tem homem que ele não entende, porque é espiritual, irmãos. Ele trai a esposa, na realidade, de uma maneira inexplicável. Ele não sabe por que. Porque, na realidade, a gente pegou um caso uns tempos atrás aí que foi difícil até para a gente tratar, que o marido tinha traído a esposa. E ele falava assim, né? Ele falava, lembra, irmã Cida? Não sei se ela vai levar no meu caso, não posso falar o nome. Mas ele falava assim, eu não entendo o que aconteceu. E ele estava meio que. Porque parece que vira a cabeça da pessoa, né? E ainda mais tem contato sexual, tem ligadura de alma, tem um monte de coisa que acontece nisso daí. E ele falava assim, não entendo. E ele estava numa guerra espiritual, numa guerra interior muito profunda com isso. Mas ele traiu a esposa dele assim de uma maneira que ele não entendia também. Então essa pombagira, o que faz esse demônio? Ele faz os homens praticarem isso. Influencia levando os homens a ter vontade de sair de casa sem motivo aparente. O homem está bem, um homem está normal em casa, de repente quer sair de casa. Ah, quero ir embora de casa, não quero mais, estou indo embora. Vocês já viram acontecer isso alguma vez, não? Já, irmãos? Acontece muito. Infelizmente, é assim, de repente, o pessoal fala assim, estou indo embora de casa, não quero mais saber de você. Quem geralmente está por trás? Uma pombagira. Pode ser dentro daquelas que eu falei lá, daqueles nomes lá. Mas geralmente é assim. Influencia os homens, tirando o desejo de ter ato sexual com o seu cônjuge. Olha só, o homem geralmente, tem um ditado, o homem é o quê? Caçador, não é? Sim ou não? Vocês estão aqui, vocês estão com vergonha de eu falar essas coisas? Eu vou falar, vou abrir a boca, não quero nem saber. Deixa eu até ver se eu coloquei um negócio aqui. Coloquei. Então vamos lá. Influencia os homens tirando o desejo de ter ato sexual. Imagina, um homem perder desejo de ter ato sexual? Um homem, ele é caçador, irmãos. Significa que o inimigo já está operando assim livremente na vida dele. Então um homem que não quer ter ato sexual com a esposa, com o cônjuge, é porque o inimigo já está trabalhando. E ó, eu vou falar algo para você. Eu peguei um caso aí de não é um pastor, ele é um obreiro, um tesoureiro, que fazia 8 anos que ele não tinha mais contato com a esposa. Eu peguei um caso de um pastor que ele não tinha contato com sexual, né? No caso, não tinha contato sexual com a esposa. E aí eu falei assim, mas pastor, aí na realidade olha só como que essa pombagira trabalha. Aí ele conheceu uma irmãzinha dentro da igreja, na mesma igreja, ele era o pastor da igreja. Se engraçou com ela, porque ele já estava fragilizado aqui, nem ele nem a esposa queria nada com nada, sexualmente falando. O inimigo preparou ali aquela fragilidade e eles caíram. E aí ele se separou da esposa e ficou com a amante. E para tratar isso depois não tinha como, porque ele não queria. A outra também não queria. Então, assim, a pessoa perde. O inimigo, essa pombagira entra que faz a pessoa perder o desejo pelo ato sexual, principalmente no caso do homem. A mulher também. Em gabinete pastoral, infelizmente, é muito comum as pessoas afirmarem que perderam o desejo sexual pelo parceiro. Gente, se perder o desejo sexual, primeiro assim, verifica se não é algo orgânico, biológico, que às vezes pode ser alguma coisa, testosterona, uma questão hormonal, pode acontecer, aí você tem que fazer um tratamento, mas se não for, verifica porque isso com certeza é espiritual, aí vai ter que tratar isso daí, você está entendendo? Vai ter que tratar isso daí, porque o que acontece é o seguinte, hoje o negócio está feio, hoje o homem perde o desejo sexual pela esposa, o negócio está tão feio, que aí ele perde o desejo sexual pela esposa, mas ele começa a ter desejo sexual por outro homem. E a mulher é a mesma coisa. O negócio está tão complicado, e é assim que esse inimigo faz. Porque a pessoa perde o desejo sexual pelo marido, mas o inimigo já coloca uma outra pessoa para chamar a atenção e para tocar na vida dessa pessoa nessa área. Sim, ó.
tem vários casos que a gente tem constatado, que a gente tem aconselhado, trabalhado, de pessoas que já passaram por isso. Influencia adoçando os homens para ele não descobrir as constantes traições da parceira. Também, irmãos, também. A mulher trai o marido o tempo... Você já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, a pessoa é traída o tempo todo, mas ela não consegue enxergar? Você já perceberam isso em alguém, sim ou não? Vocês estão aqui, sim? Você fala assim, mas como que a pessoa não enxerga? Tá todo mundo vendo, só a pessoa não vê? Por quê? Porque essa pombagira, ela faz isso, ela cega, ela adoça, faz de tudo para a pessoa ficar docinha, entendeu? Tenho visto muitos homens adoçados pela pombagira, não conseguem descobrir as traições da parceira. Isso é uma realidade espiritual. A pessoa não consegue, ela não consegue enxergar aquilo, irmãos. Isso é algo espiritual. Precisa de uma libertação, precisa de uma tratativa, precisa de um arrependimento. Influencia os homens a ficarem impotentes no sexo constantemente. Tem homens que ficam impotentes sexualmente de tempos em tempos. Se você percebe na tua vida que tem, pastor, pode ser orgânico, igual eu estou falando, ou pode ser de ordem espiritual. Ah, pastor, eu não sei o que acontece, mas de tempos em tempos eu fico impotente sexualmente. Verifica que isso aí pode ser espiritual. Se não está achando uma questão orgânica, já fez tratamento, não resolveu, pode ter certeza que é algo espiritual. Aí a pessoa fica impotente. Olha só, eu peguei um caso de uma irmã, que ela chega assim, ai pastor, meu marido é um bocó. Meu marido, pastor, não é boiola não. Meu marido é um banana, é frouxo, né? O pessoal fala outra palavra, eu não quero falar para não ser vulgar. Não, meu marido é um banana, pastor. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, ela está falando isso aí do marido dela, mas ela é culpada, porque ela falou assim, meu marido é impotente. Meu marido, pastor, muitas vezes não quer ter nada comigo, porque ele não consegue, ele é impotente. Ai, não aguento mais. E o Espírito Santo falando assim, a culpa é dela. Aí eu falei assim, irmã, sabe aquelas irmãs religiosas? Conhece, né? Falei assim, irmã, me explica uma coisa, como que você conheceu esse homem aí? E quem... Ah, irmão, começou a conversar comigo, eu tive que falar, eu começo a perguntar. Falei assim, quem que é esse homem? Ah, pastor, aí ela já, a palavra, diga assim comigo, a palavra que a pessoa fala, revela 3 coisas. Diga assim, caráter, maturidade, estado interior. Quando você fala algo para alguém, você está revelando 3 coisas. O seu caráter, a sua maturidade e o seu estado interior. Aí ela começou a falar, não pastor, eu vou te contar, porque na realidade eu tinha um namorado, um noivo, e aí eu fui lá, fiz umas macumba para ele. Olha só. Não, fiz umas macumba, fiz mesmo, a gente separou, quebrou o pau, brigou, e eu fiz, ele ficou macumbado. E eu vejo ele fica falando assim, você fez macumba para mim, você fez macumba para mim. Só que eu também não sou feliz. Eu falei assim, então, olha o que você fez. Você abriu porta para uma pombagira, essa pombagira tocou nele lá e toca no seu marido também. Porque você fez algo e o inimigo não deixa você ser feliz na sua vida sexual com o seu cônjuge. Vocês estão entendendo, senhor não? E o inimigo faz isso, irmãos. O marido era potente, ela não sabia por quê, mas foi ela que abriu uma porta lá, através do noivo, que ela fez uma obra. Tudo que você faz, e assim no sentido de pecado, de coisa errada, e não trata, o mundo espiritual, ainda isso está ativado, está ativo, está latente. Você precisa fazer o quê? Se arrepender, tratar isso na sua vida. Porque se você não tratar isso, o inimigo vai ficar te cobrando, irmãos. E o inimigo cobra muitas pessoas nessa área. Por quê? Principalmente quando você vai tratar as pessoas na área sexual, pensa, olha que situação. Ou, geralmente eu e a irmã Cida, a gente vai tratar... Eu não posso chegar na pessoa e falar assim, vai contando desde a sua infância até a sua vida adulta, com quem que você já transou. Ficaria meio chato, sim ou não? Sim ou não? Você ia se sentir confortável? Não. Mas... você vai ter que falar
se você já se masturbou, se você já viu pornografia. É confortável falar isso para uma pessoa? Mas hoje eu vou falar para vocês. Na realidade, se a pessoa fez tudo isso, ela não tratou, o inimigo lá na frente vai cobrar ela. E pode cobrar no teu casamento, pode cobrar na sua vida como um ser humano. Essa pombagira, ela vai entrar na tua vida, de alguma forma. Vai atingir você, até nas suas finanças. Vai querer tocar nas suas finanças, na vida dos seus filhos. Está cheio de filho sendo influenciado pela pombagira. E a gente vai falar mais sobre isso. Então, assim, o inimigo, essa pombagira, ela atinge os homens dessa maneira. Influencia os homens colocando um apetite sexual exacerbado. Também aqui já é outra questão. A pessoa tem uma fome sexual anormal, sabe? Toda hora tem mulher que, pastor, esse homem é um tarado. É um tarado, toda hora ele quer ter sexo, pastor. Aí tem que ver, porque assim, tem questão que guarda isso, tem questão que é orgânica, tem questão que não é orgânica, tem questão que é espiritual. Então, o homem, no caso aqui, ele fica com apetite sexual. Isso aí, muitas vezes, tem uma pombagira que faz isso. Coloca esse apetite. Não, pastor, se deixar 3, 4 vezes por dia. Não sei como que esse homem aguenta, esse homem é um. Sabe? Tem mulher que reclama. No outro dia, uma irmã chegou para um pastor e falou assim: pastor, esse homem quer ter sexo todo dia, pastor. Aí o pastor pensou que era um homem, né? Aí chegou num mãozinho desse tamanho aqui. Aí ela falou assim: manda a graça. Mas dentro dessa questão espiritual, você tem que entender que muitas vezes acontece, tá? Ah, pastor, eu sou casado. Quantas vezes eu posso ter ato sexual com a minha esposa? Isso vai variar de idade, vai variar também semanal. Geralmente os médicos, tá? Eles dizem que é de 3, nessa faixa, 3 a 4 dias por semana. Pastor, tá difícil, né? Geralmente, vai depender muito da questão física, orgânica, da idade. Cada um tem a sua. O casal aí que tem que averiguar isso. Mas no quesito de apetite sexual exacerbado, aí você tem que estar buscando em Deus. Porque tem gente que tem problemas seríssimos nessa área. E isso aí é porque você abriu portas, o Senhor está mandando dizer isso aqui. Você abriu portas gigantescas lá atrás na sua vida. E você vai precisar fechar essas portas de legalidade na sua história. Vamos lá. Influencia o homem, deixando a mulher linda e feia aos olhos dele, só para sentir nojo. Olha o que essa pombagira faz. Influencia o homem, deixando a mulher linda, a esposa, em feia aos olhos dele, para ele sentir nojo. É o que a gente vê aí, o cara deixa a esposa por uma prostituta, igual a irmã falou, uma baranga, né? Feia. Aí você olha a esposa do camarada, linda. Só que para ele, aos olhos dele, ela é feia. A pombagira faz isso, essa entidade ele influencia de tal forma que deixa a esposa linda em feia, para ele sentir nojo, repulsa, para ele sair de casa, para ele trair, para ele aprontar, para ele fazer o que é errado. Olha como que essa entidade trabalha. Influencia o homem a ter pensamentos e práticas homossexuais também. O que mais existe hoje é homens enrustidos, gays, travestis e outros. Hoje está cheio de homens, escute o que eu estou falando para você, influenciado por essa pombagira, que trabalha já na questão da homossexualidade, tanto homem quanto mulher, tá? Se você perguntar aí para garoto de programa, para prostituta, ela vai falar assim, não, hoje tem muito homem casado procurando garoto de programa. Tá cheio, irmãos. E até dentro da igreja. Tá? No outro dia, posso falar, Rafa, de uma situação que aconteceu com você, que você falou para mim? No outro dia o Rafa falou assim que tinha eram 3 pastores que estavam no seu carro. Olha só, vou falar porque é uma situação real. 3 pastores estavam no carro dele. Conta você, não é melhor? Pode contar? Fica envergonhado? Não. Então conta pro pessoal, isso é interessante. Eu estava trabalhando, né? E eu peguei 3 passageiros. Fui em Osasco. E eram 3 pastores. Era um bispo e 2 pastores. Aí um ia ficar em cada endereço.
pastor tinha um endereço, né? E o último, aí ele viu que tinha umas tatuagens no braço e tal, ele gostou da minha tatuagem. Aí ele começou a se assinar para mim, falou que se gostava de homem tatuado, que. Enfim, né? Aí ele começou a pedir meu WhatsApp para poder mandar foto da minha tatuagem para ele. Aí eu falei, não, eu sou casado, cara, não curto isso não. E começou a sediar, pedindo fotos, pedindo passar foto. E era pastor da igreja, bispo da igreja, esse é o último. Bispo da igreja. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de uma situação real, irmãos. Aí imagine esse bispo colocando a mão na sua cabeça para orar por você. O que você acha que ele vai transferir para você? Hã? Vocês estão entendendo? Tá cheio. Essa pombagira faz isso. Hoje tá cheio de homossexuais enrustidos dentro das igrejas. Por quê? Porque são pessoas também que têm problemas na área sexual e que não é tratado. Por quê? Sexualidade, irmãos, é uma área privada do ser humano. Deixa eu perguntar algo para você. Você conta da sua vida sexual para os outros? Sim ou não? Sim ou não? Não, por quê? Porque é uma área privada. Você não vai falar assim, eu fiz isso com a minha esposa, eu fiz assado, com não sei quem. Olha, eu transei com o fulano de tal. Você não é doido para fazer isso. Então é uma área privada do ser humano. Você não vai poder fazer isso. Agora, por ser privada, as pessoas também criaram o quê? Muro. Já fora o muro que já existe, criaram mais muros ainda. Como? Só que aí as pessoas fazem coisas erradas ou elas têm sentimentos torpes nessa área e aí é onde que o inimigo vai tocando na vida da pessoa, tá? E isso isso aí precisa ser tratado, irmãos. Influencia o homem a recorrer à pornografia para poder se sentir satisfeito sexualmente. A prática da pornografia pelo homem é uma crescente no nosso país. Irmãos, pornografia tem vários tipos, tá? Ó, anota aí se você quiser anotar. Existe a pornografia softcore, que é uma pornografia leve. Existe a pornografia hardcore, que é uma pornografia pesada, que é aquela pornografia que já tem a questão do sexo explícito. Eu nem sei, tem um monte de revista hoje aí. A Playboy seria uma pornografia softcore. Muitas vezes, na televisão, a pornografia, existe muita, o tempo todo na televisão existe pornografia, tá? O tempo todo. No outro dia, sem brincadeira, faz um tempo já isso, mas eu tava mudando de canal, aí passou na Globo, tava aquela atriz Giacomo, como que é aquela... Eu esqueci o nome, é Giacomo alguma coisa, e aquele ator, o Henry Castelli, ele em cima dela, e ela, nua, e mostrando, não sei, isso era umas 10h30 da noite, irmãos. Isso se chama pornografia softcore. Então, o tempo todo você vai ver isso em novela, em filmes, pornografia softcore. Depois tem a pornografia hardcore, que já aí aparece a pessoa nua, já na cópula, que a gente chama, no sexo mais explícito. Existe uma outra pornografia, que é a pornografia infantil, que isso é terrível, e está crescendo muito. E aí você que tem criança, adolescente, você tem que, somente a criança, você tem que ficar em cima, porque o inimigo está trabalhando através dessa pornografia infantil. Basta a gente ver aí o museu que teve a questão lá do Santander. Vocês chegaram a ver? Posso falar aqui? Chegaram a ver? Um estava fazendo sexo anal, olha só, sexo anal, e o outro fazendo sexo oral num homem. Isso, um museu para criança, e as crianças vendo aquilo. O outro estava fazendo sexo bestial, zoofilia, e tudo normal. Quer dizer, o inimigo ele está fazendo o quê? Ele está investindo, essa entidade, ela está investindo o quê? Na vida sexual das crianças. Por quê? Eles querem, irmãos, essa entidade, ela tem princípios, ela segue princípios. Eles querem corromper as nossas crianças. Principalmente na área sexual, porque sexo é moeda espiritual. Pode ver que no ocultismo, para ter avanços no ocultismo e para a pessoa abrir portas nessa área para os demônios entrarem, geralmente se conquista com o quê? Através de sexo. Pode ver. Você está entendendo? Por isso que é uma área que nós temos que ter o quê?
Kedushá, diga Kedushá. Santidade. Deixa eu falar, você tem uma porta, todos nós aqui, eu vou falar sobre isso mais para frente, todos nós temos 8 portas de contaminação, 8, no nosso corpo, são 8 portas corporais, tá? Uma delas é a porta da genitália, tem muitas pessoas que abriram muitas portas nessa área, na área sexual, e o inimigo, ele vai, se você abrir a porta, o inimigo vai tocar nessa área da sua vida. E a pornografia tem softcore, hardcore, infantil, tem uma pornografia chamada pornografia snuff. Já ouviram falar, não? Não é Smurf não, tá? É snuff. Pornografia snuff. Quem já assistiu aquele filme com Nicolas Cage 8mm? Alguém já assistiu esse filme? Esse filme trata de pornografia snuff. É aquela pornografia que a pessoa tem um ato sexual e depois ela é morta. Eles fazem ali a cena, a pessoa faz a cena de sexo e depois a pessoa é morta no final. Se chama pornografia snuff. Existe uma outra pornografia chamada blind. Já ouviram sobre isso? Sabe o que é pornografia? Blind? Pornografia para cego. Você fala assim, pastor, pornografia para cego? É. Existe pornografia para cego. O cego, ele tem uma maneira de, através da linguagem, né? Que eles, eu não sei nem como que é, não é Libra é para surdo, né? Braille, que ele sabe do que tá se tratando aquilo, é pornografia blind. Existe pornografia também religiosa. Tem até pornografia religiosa. E hoje, infelizmente, essa pombageira está agindo como? De que forma? Deixa eu falar algo para você. Hoje existe o que nós chamamos de cristãos voyeuristas. Pergunta para o teu vizinho, você é um cristão voyeur? Pergunta aí, você é um cristão voyeur? Não sabe o que é? Tá com dúvida? O que é um cristão voyeurista? Cristão voyeurista é aquele cristão que ele se sente atraído, seduzido, ele tem prazer em ver as pessoas ou fazendo sexo, geralmente é fazendo sexo, imagens sexuais. Tá cheio, deixa eu falar para vocês, tá cheio de pastores voyeuristas. Tem um monte, líderes, gente dentro da igreja, cristão voyeur, que vê pornografia. Tá cheio de gente, eu conheço gente que tinha um monte de vídeo pornográfico dentro de casa. Eu conheço aqui em Guarulhos, tá? Bispo que via filme pornográfico com a esposa, com a pastora. E acha que é normal, não, imagina, isso aí é pra gente curtir o relacionamento. Vai curtir, o bicho vai... Aliás, já curtiu, porque isso aí, depois disso, também gerou um escândalo tão grande na vida desse bispo, que ele teve muitos problemas por causa também dessas questões, porque tinha a porta aberta. Tá? Então, assim, dentro dessa pornografia aqui, irmãos, o inimigo vai fazer isso. Eu peguei um caso de um pastor, numa igreja que eu congreguei, na realidade, que ele tinha problemas nessa área. Eu fazia o som da igreja, e aí eu falei assim, um dia eu estou mexendo no computador para fazer a questão, gravar a pregação e tal, e eu comecei a olhar assim, falei, mas tem gente vendo pornografia na igreja. Dentro da igreja tinha gente que ia lá e via pornografia. Aí o que eu fiz? Quem que você chama numa hora dessa para mostrar? Quem? O pastor. Peguei e chamei o pastor. Eu não posso falar aqui o nome nem igreja, senão vocês vão saber quem que é. Principalmente quem congregou, a maioria já congregou nessa igreja aqui. Mas vamos lá. Aí eu chamei o pastor da igreja e falei, pastor, olha isso aqui. Tem gente vendo pornografia. Só que a gente passava assim, tinha umas imagens assim que era pornografia, mas era homem. Eu falei assim, para estar vendo uma coisa dessa aqui deve ser mulher, não é possível. Porque homem pelado, né? Coisa de doido. Eu falei assim, não é possível. Aí eu na minha mente falei assim, deve ser uma mulher que está vendo. Aí eu perguntei, pastor, mas qual que é a mulher que teve aqui? Não sei o que, teve uma menina, teve não sei quem. Aí, nisso estava vindo um outro irmão da igreja central, da igreja sede, que depois ele se tornou o pastor de lá. E aí, o que aconteceu? Esse pastor
começou a colocar a culpa no irmãozinho lá da igreja. Não, porque quem teve aqui foi fulano de tal. E eu conseguia ver, porque tem o histórico, tem os horários, tem tudo. Aí eu falei assim, então vamos deixar por enquanto assim. E deixei. Passou uns 3 meses, eu fui olhar de novo no histórico. Aí estava lá, de novo, estavam acessando. Porque a pessoa que tem problema nessa área, irmão, você pode ter certeza, ela pode parar num tempo, mas a legalidade é tão grande que o inimigo vai impulsionar ela a fazer de novo. Aí foi quando eu falei assim, pastor, de novo. Aí, só que aí já tinham mandado um outro que se tornou pastor lá da igreja, hoje ele é o bispo, e aí ele foi mandado para lá e ele já estava já praticamente ali já. E aí, quando falou, aí descobriram que era o pastor que estava lá. Aí depois o pastor foi falar com o presidente do ministério e ele acabou confessando que era ele mesmo e ele até foi retirado lá da igreja. Mas o pastor que estava vendo pornografia dentro da igreja. E não era pornografia só com mulher, não, tinha homem também. Olha só como que está o negócio, tá? Então, assim, é uma situação complicada. E essa pombagira faz isso, irmãos. Hoje, tem muitos cristãos com problema nessa área sexual com pornografia. E muitas vezes isso aí é influência de pombagira. Influencia o homem a acreditar que a sua mulher não serve mais para ele sexualmente. Coloca pensamentos de que a mulher não serve mais sexualmente para o homem. Aí o inimigo fica assim, a sua mulher não serve mais. A sua mulher aí, ó, já tá velha, já tá baranga, aí já tá com tudo caído, sabe? O inimigo fica fazendo o quê? Ele fica soprando isso na mente. Ele fica soprando isso e a pessoa muitas vezes ela aceita aquilo, ela assume aquilo. Então essa pombagira trabalha dessa forma na vida do homem. Eu coloquei algumas coisas, tá? Aqui também serve para as mulheres. Agora vamos inverter, vamos falar aqui um pouco sobre a influência da pombagira na vida da mulher, tá? Primeiro, influencia a mulher a usar roupas super sensuais constantemente. Roupas decotadas, seio à mostra, parte íntima à mostra. Irmãos, tem mulher, e isso é da igreja também, tá? Você vai numas igrejas aí que eu falo assim, isso aqui é o quê? Está parecendo um desfile de moda íntimo. Porque a mulher, muitas vezes, está quase nua dentro da igreja. Isso aí, geralmente, é influência de pombagira. Já fiz essa pergunta. Vou repeti-la. É pecado a mulher ser sensual, sim ou não? E agora, hein? Ter sensualidade é pecado, sim ou não? Sim ou não? Por quê? A mulher, deixa eu falar, a mulher por si mesma, ela já tem um grau de sensualidade, já faz parte da natureza criada por Deus na vida da mulher. Porém, entretanto, quando é que essa sensualidade se torna pecaminosa? Ou influenciada, podemos dizer assim, por essa pombagira? Quando essa sensualidade, ela é vulgarizada, tá? Então hoje, vocês conhecem as piricrentes? Pergunta para o teu vizinho, conhece a piricrente, irmão? Tá cheio de piricrente hoje. As piricrentes, né? Decotinho. Um dia eu tô numa igreja grande. Escuta essa. Lá tem 4 fileiras, 1, 2, 3. Eu estava aqui, bem aqui, e tinha uma irmã aqui. E aí, a irmã sentou, quando ela sentou, apareceu o fiozinho assim da calcinha dela. Sabe quando a pessoa, eu não sei como que chama essas calças que as irmãs colocam, mas abaixou assim que apareceu. E todo mundo ficou olhando assim com vergonha. Que vergonha! E a mulher, eu tenho que falar isso aqui. Por quê? Porque a pessoa, na realidade, não tem pudor. Tem roupa que não é apropriada para um servo de Deus, para uma serva de Deus. Você também não vai andar igual freira. Você não vai andar de qualquer jeito. Mas tem que tomar cuidado, tá? Porque, às vezes, isso aí pode ser uma influência de uma entidade também. Influencia a mulher a sair de casa para as danceterias da vida, levando-as para a prostituição. Essa pombagira também faz isso. Muitas mulheres saem de casa para ir para as danceterias, se envolvem sexualmente com muitos homens. A menina vai para a danceteria, daqui a pouco está aí, ó,
se envolve com um. Você sabe que hoje em dia, hoje em dia tem beijo orgíaco. Hoje em dia os jovens vão para os lugares e aí beija uma, duas, três, quatro, ficam disputando quem beija mais, as mulheres, as meninas também. Quando não, se ajunta um monte de jovem e fica se beijando um com o outro, uma mistureba louca. Isso é o que o inimigo está fazendo nos dias de hoje, irmãos. Está podre. Você está entendendo? E quem está por trás disso? Essa entidade, está agindo. Influencia a mulher a se tornar frígida frequentemente no relacionamento. Epa! A grande reclamação de alguns maridos é a frigidez da sua esposa em relação à vida sexual e diária. Irmã, cadê as irmãs casadas aqui? Levanta a mão. Irmã, se você é casada, você tem que ter uma vida sexual ativa com o teu marido. Se você não está tendo, é porque tem problema na tua vida e Deus quer tratar isso em nome de Jesus. Por quê? Porque, veja só, um marido que não tem ato sexual com a esposa, fragiliza a esposa nessa área. Aí pode entrar uma pombagira, pode entrar adultério, e aí depois a mulher, ai, meu marido me traiu. Não estou fazendo apologia a adultério, a traição. Mas existe um princípio que a gente cria cerco de proteção no casamento. Se você, na realidade, fragiliza a sua esposa assim, você está em pecado. Porque você tem que ter uma vida sexual ativa no teu casamento. Ai, pastor, eu faço sexo de vez em quando, quase nunca. Você tem que mudar isso. Ai, pastor, tá difícil. Tem que tratar isso. Agora, nessa questão aqui, tem irmã que é frígida. E muitas vezes, quem está agindo? Uma pombagira. Pode agir das duas formas. Primeiro, pode colocar uma outra... vai deixar a mulher frígida para ela não ter, atração sexual pelo marido, para ela não ter ato sexual pelo marido, ou também deixa ela, e aí ela arrumar uma outra pessoa, no caso, coloca um outro homem, deixa ela frígida e coloca um outro homem que não é o marido, entra o adultério, ou também colocar uma outra mulher. Você sabia que a maioria dos casos de lesbianismo hoje em dia é assim? No outro dia eu fui tratar um caso de um rapaz, aí cheguei lá, a moça estava assim, ela era acho que era enfermeira, não lembro, e ela, na realidade, a Fabi sabe que fez parte da família dela, e aí eu comecei a conversar com ela tal, só que o que acontece? Ela estava com um rapaz, só que ela estava traindo ele com uma mulher, e hoje está assim, essa é a realidade. Então, em nome de Jesus, se você tem problema de frigidez, Deus quer tratar isso na tua vida. Isso é injusto, tá? Você, homem ou mulher, se você age com frigidez com a sua mulher, ou se você, mulher, age com frigidez com o seu marido, isso é uma coisa que Deus quer tratar no teu casamento. Eu não vou nem falar aqui com jovem, porque jovem já é outra questão. Tem que tratar isso. Os casamentos hoje estão sendo destruídos por causa de frigidez. Por quê? O inimigo está entrando, entra uma pombagira aí nessa área sexual. E Deus quer trazer cura. Fala para o teu vizinho, Deus quer trazer cura. Agora, para trazer cura, o que tem que fazer? Tem que expurgar isso para fora, tem que tratar isso. Porque se não tratar, o inimigo, uma hora ou outra, ele pode tocar nessa área. Pode colocar uma pessoa, pode colocar uma situação. E fragiliza, irmãos. Fragiliza a outra pessoa nessa área, que na realidade é uma área que as pessoas são pressionadas o tempo todo hoje. Onde você vai, a sensualidade. Pode ver, se liga a televisão, tem sensualidade, se liga a internet, é homem nu, é mulher seminua, é assim que está hoje em dia. Você olha num outdoor, é uma mulher, né, geralmente, seminua. A pressão sexual, ela é muito grande. Então, em nome de Jesus, frigidez pode ser algo orgânico? Pode, mas geralmente no casamento é questão que tem que ser tratada. Porque se você já está 1 mês, 2 meses, Paulo diz, irmãos, escuta, eu estou falando isso aqui pelo Espírito Santo. Paulo diz o seguinte, olha, se você for jejuar, estou falando de jejum agora sexual, tá? Jejuar, primeiro, faça em concordância com o cônjuge. Você sabia que até para jejuar você não pode fazer jejum, você que é casado, eu vou jejuar, a gente vai ficar sem namorar.
Até para jejuar, você tem que conversar com o teu cônjuge para ver se ele aprova, se está em concordância. Porque geralmente o jejum vai envolver o quê? Abstinência sexual. Ó, eu vou jejuar e a gente vai ficar aí 7 dias de abstinência sexual. A Bíblia diz assim, olha, você pode fazer o jejum, mas você tem que primeiro entrar em concordância com o seu cônjuge e detalhe, não pode fazer esse jejum de abstinência, no caso sexual, por muito tempo. Tem que ser coisa rápida. Fala para o teu vizinho, coisa rápida. Agora tem casal 1 mês, 2 meses. Tem casal, irmão, que tá o pastor tá com jejum sexual faz 10 anos. Mas que conversa é essa? Irmão, é sério, é sério. Eu pego casais, eu já peguei casais, eu tô falando, eu tô com um casal aí que faz 10 anos já, tem outro que já peguei de 1 ano, 5 meses. Entrou a frigidez, primeira coisa, vai se humilhar, vai pedir perdão pro teu cônjuge. Você tem. E outra coisa, deixa eu falar, eu vou abrir o jogo aqui, eu tenho que falar. Quando você casa, você casou só. Eu casei porque ela é linda, pastora. Ai, que mulher linda! Geralmente você casa para fazer o quê? Pastor, eu caso para fazer comida. Não. Vai, irmão, vocês estão aqui, sim ou não? Casa para fazer o quê? Vocês estão com vergonha, né? Para fazer sexo. Quando é jovem, olha só, quando tá namorando, o que mais quer fazer? Vamos lá, gente. A realidade, vamos tratar com a realidade. Quando está namorando, o que mais quer fazer? Quer fazer sexo. E até apronta, né? Quer fazer sexo, faz sexo em todo lugar, vai para um monte de lugar para fazer sexo. Aí casa. Ai, pastor, me leva que eu vou, não tô aguentando mais. Não, tá errado isso aí. Tô falando porque o Senhor quer tratar essa área com casais aqui, irmãos. Isso aí, ó, tá cheio de casal que a pombagira tá entrando no casamento. E é uma área que você tem que tratar na sua vida. Você não pode se permitir ficar muito tempo, você que é casado, sem ter ato sexual com a tua esposa. Não pode. E nem você com o teu marido. Não estou falando de questão, pastor, o meu marido está doente. É uma coisa. A vida toda doente? Ai, pastor, eu estou 5 meses doente. Tem mulher que fala, estou com dor de cabeça. Irmã, o que é isso? É uma dor crônica? A dor de cabeça a vida toda? Primeira coisa, o Senhor está mandando dizer aqui, reconheça o seu erro, o seu pecado. Porque, pastor, eu não sinto vontade de ter sexo. Você tem que ver o porquê. Olha, irmã, solteira também tem que ouvir. Daqui a pouco casa e já vai aprender. Vai casar. Estou falando de coisas reais. Eu já peguei muitos casos de casais, o tempo todo a gente está pegando, dessa questão da frigidez sexual. Porque, irmãos, a pessoa quando está namorando quer fazer sexo toda hora. Quando casa, de vez em quando, quase nunca tá bom, pastor. Não tem, porque aí vem filhos, aí vem trabalho, e aí já tem a rotina do dia a dia que começa a limitar as pessoas nessa área, o casal com na área sexual. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou falando aqui pelo Espírito Santo, vai tratar isso. Se você não está na média, que eu estou falando, tem idade, mas pelo menos assim, ó, a pessoa que tem mais idade, pelo menos uma vez por semana, sabe? Agora, casalzinho novo, você sabe que tem casal novo? Escuta só, casal novo, irmão, tinha que estar namorando o tempo todo. É verdade. Tem um livro que eu vou escrever, guarda aí, Fazendo Sexo Todo Dia. Que isso? Ô, louco. Verdade. Por quê? Porque sexo emagrece. Você sabia que sexo emagrece? Quer emagrecer, irmã? É verdade. Você sabia, irmã, que sexo, olha só, quando um casal faz sexo, ele não tem problema cardio, o homem tem menos propensão de ter problema cardiovascular?
Hã? Cadê as irmãs aqui? Levanta a mão, as irmãs casadas. Levanta a mão aí. Então, irmã, não deixa o marido morrer do coração. Por que você acha que tem muito marido morrendo do coração? Eu estou falando sério. Ei, ajuda na questão diminui a tensão, o estresse. O sexo faz isso, ajuda. Ele fica mais alegrinho, ela fica mais alegrinha. Tudo isso é óbvio, eu estou falando assim, é um modo de dizer. Eu estou falando de fazendo sexo todo dia para quem é casado, amém? Tá? Deixa eu falar aqui também que está gravando. Então assim, uma questão importante. Por quê? Porque o inimigo está entrando nos casamentos nessa área, através da área sexual, que é uma área privada do casal. Tá? Ah, pastor, deixa eu falar algo aqui que o senhor está mandando dizer, para mim já. Ah, pastor, ele não toma banho, irmão, vai tomar banho. Tem que falar isso. Tem que falar a realidade. Tem irmã que chega assim, pastor, meu marido fede, pastor, ele quer vir de qualquer jeito. Não, faça isso. Vai tomar um banho, tá? Você também, irmã, toma um banho, se cuida. Ei, é sério, ó. Não vamos dispersar, presta atenção. Eu estou falando isso aqui na direção do Espírito Santo. Toma um banho. Outra coisa, escova um dente. É sério? Tem casal que vai lá, vai namorar, vai se beijar com aquela boca podre, mau hálito, com halitose. Verdade. O que você tem que fazer? Ó, parece coisa besta, não é? Não parece coisa besta? Mas a pessoa não escova o dente, fica com aquele hálito, e muitas vezes a esposa, o marido, é obrigado a aguentar aquilo, e aquilo, o inimigo já vai usando aquilo também, porque a pessoa não tem discernimento, para começar a minar a vida sexual no seu casamento. Você sabe, irmão, tudo isso faz parte de uma vida de casado. Você tem que tratar isso. Aí o que essa pombagira faz? Ela começa a minar, ela começa a trazer o quê? Frigidez sexual. Um dia a irmã Cida testemunha, a gente estava tratando de um casal, não era nem um casal, era mais a moça. Ela falava assim, ai pastor, quando eu era do centro, a pombagira, ela atraía os homens através dos meus olhos. Olha o que ela falou, lembra? E sabe o que ela falou? Ela falou assim, pastor, meu marido é um banana. Aí eu falei assim para a Mancida, eu falei, nossa, como que uma mulher fala assim do marido? Tipo, eu vou escrachar aqui. Ela falou assim, meu marido não dá no couro não, pastor. Falava desse jeito. Isso é coisa para falar? Sim ou não? Por que não fala para o marido? Porque também, deixa eu falar algo aqui que o senhor está mandando dizer, a pessoa vem com um monte de tranqueira do mundo, bagagem do mundo, sexual, ela acha que tem que fazer a mesma coisa no casamento. E não é assim. Deus vai trazer santidade na sua vida sexual, no seu casamento. Tá? Então, em nome de Jesus, tem muita gente sendo influenciada nessa área. Vamos lá. Influencia a mulher, fazendo-a sentir nojo do marido. Faz sentir nojo do cheiro, do toque físico, do beijo. Isso aqui é pombagira. O marido chega para dar um beijo, ela já cria uma repulsa. Isso é típico de uma entidade. Pastor, como que eu venço isso? Se posicionando. É igual eu falei de frigidez. Se você sabe que você está com problema nessa área, como que você vai resolver isso? Olhando para o céu, pedindo perdão e fazendo sexo, irmão, irmã. Tem que tratar isso aí. Em nome de Jesus, ó, faz sentir nojo do toque físico, faz sentir nojo do beijo. Então tudo isso aqui, essa pombagira faz isso na mulher, tá? Faz a mulher sentir nojo do homem. Influencia as mulheres feias, deixando elas belíssimas aos olhos de homens casados. Aí pega aquele tribufu, mas o homem vê e fala assim, nossa, que avião, que coisa linda. Ó a pombagira que faz isso aí, ó. Como que é o nome da pombagira? Pombagira cigana. Uma pombagira que faz isso. A pombagira cigana e outras deixam as mulheres, mesmo sendo feias e mulheres lindas, e atraentes para atrair homens casados a se separar dos casamentos, fazendo-os deixar esposa e filhos e virarem amantes de mulheres mundanas e devassas. O que tem hoje é muita mulher devassa, tá? Porque o sentido mais aguçado do homem, qual que é o sentido mais aguçado do homem? A visão. Olha só, essa pombagira consegue perverter a visão do homem, tocar na visão do homem, de maneira que, olha só, vou falar algo aqui que é tremendo, vocês têm que entender. Essa pombagira, ela calibra
a ótica do homem de uma maneira deturpada. A mulher é linda, mas ele faz ficar feia. A mulher é feia, mas a pombagira faz ficar linda. Os demônios trabalham na imagem da mulher, transformam a esposa em baranga e as mulheres vulgares do mundo em lindas, sereias com corpo de sereia de Iemanjá. Este é o padrão de beleza atual: seios fartos, acinturados, sensualidade nas transparências do vestido e o corpo violão. Não existe nada de santidade em Iemanjá, mas sensualidade que é o mesmo que luxúria, tá? Irmão, se Deus te fez com um corpinho violão, dá graça. É verdade, dá graça. Agora, o que não pode também é você começar... É igual tem irmã que fala, pastor, é pecado fazer cirurgia plástica? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Não, desde que a motivação seja certa. Eu conheço uma irmã, a gente já tratou também isso aí, que ela colocou seios, qual que é o nome agora? Silicone para os... Não, ela aumentou, né? Colocou para chamar atenção, mas tem outra palavra. Ela falou na época, não, eu coloquei silicone, pastor, para atrair os clientes. Para chamar... Ela era garota de programa, falou assim, coloquei um silicone, seios fartos, para mim atrair os meus clientes, para mim satisfazer os meus clientes. Aí, uma cirurgia plástica dessa é correta? Não. E hoje, lamento dizer, mas a maioria das mulheres e dos homens que faz cirurgia plástica não é com uma motivação correta. É com uma motivação de pecaminosidade. Vamos lá. Influencia a mulher a cultuar o seu corpo o tempo todo. Hoje as mulheres cultuam o seu corpo, de modo que as levam a modificá-lo, não por uma questão motivacional correta, e sim para o que a gente está falando, sedução sexual, tá? Então, hoje em dia, meu irmão, tem mulher que parece um ciborgue, né? Hoje em dia, tudo é mudado. É panturrilha, tudo se faz cirurgia. Nariz é tudo. Você quer fazer... Quer atrair, ficar bela para o teu marido? Amém, é uma coisa. Agora, você também fazer isso por uma questão já de algo do teu caráter, de perversão, aí você tem que buscar o Senhor. Porque tem muita mulher fazendo cirurgia plástica, na realidade, por uma questão aí de caráter sexual deturpado. Vamos lá. Influencia a mulher casada a ficar frígida. Já falamos sobre isso. E a mulher solteira afogueada sexualmente. Irmão, você sabe que hoje em dia nas igrejas, 70% dos jovens são ativos sexualmente? Vocês sabiam disso? 70% dos jovens dentro das igrejas, eles têm uma vida sexual ativa. Você sabe que tem jovem que sai da igreja hoje e ele vai para a casa de prostituição? Não. Ele vai para motel se prostituir? Sabia disso? Tá cheio. Eu faço seminário de jovens, irmãos. Olha, sem brincadeira, a maioria dos jovens que eu converso, e eu falo assim, você tá aprontando, né? Você tá visitando, né? Fica até brincando. Aí eles olham assim para mim, pastor, não sei o quê. Ele está em pecado sexual, aí eles confessam, irmãos. A maioria. E é uma área que o inimigo está deitando e enrolando na vida das pessoas, que o inimigo está entrando, ele está trazendo doenças, ele está trazendo problemas, ele está trazendo assolações. Então assim, faz a mulher solteira afogueada sexualmente. A pombagira influencia muitas mulheres a serem frígidas no seu casamento e influencia muitas mulheres solteiras a serem afogueadas na área sexual. Por isso que existem tanta moça engravidando e com problemas graves na área sexual. Eu conheci um pastor aqui, até nessa questão também, que hoje eles se separaram, mas ele falou assim, pastor, eu não entendi, agora eu estou entendendo. A minha mulher, ela era insaciável. Eu não entendi, eu não aguentava, eu me esgotava fisicamente porque eu não conseguia satisfazer ela sexualmente. E na realidade, ele estava tendo um ato sexual, mas ali era uma pombagira. Você sabia que as pessoas têm ato sexual, às vezes não é nem o cônjuge, tá? Sabia disso? Não. Deixa eu falar. Deixa eu colocar assim, senão tem casal, tem cônjuge tendo um ato sexual, mas não é com o marido ou com a esposa, é com a entidade que está ali incorporada. Sabia disso? Não. E tem casal, marido ou mulher,
que comete o que eu chamo de adultério demoníaco. Literalmente. Ele tem ato sexual com a entidade. Diretamente. A entidade aparece para a pessoa, ele tem ato sexual com aquela pessoa. Eu conheço. Eu dei um curso esses dias sobre isso. Um monte de gente começou a falar, pastor, eu tenho esse problema. Esses dias eu fui numa igreja, não fui na igreja, fui pôr de pregação, fui orar para uma moça, e aí o pastor falou, essa moça aí, pastor, ela tinha ato sexual com demônios, diretamente. Agora, tem mulheres que tá achando que tá tendo ato sexual com o marido, mas não é o marido. É o marido, mas ali ele está incorporado de uma entidade. Isso acontece muito, gente. Por isso fala assim, trata logo isso aí. Fala pro teu vizinho. Aí a pessoa fica afogueada demais, a pessoa quer fazer coisas pervertidas. Pode ver que nada vai satisfazer a tua carne. Guarda isso, nada. Você pode fazer, na área sexual, você pode experimentar de tudo, nunca vai te satisfazer. E cada vez que você fazer algo, mais coisas você vai querer fazer para te satisfazer. Sempre vai ser assim. A natureza carnal, ela é insaciável no ser humano, tá? E isso é uma realidade que está acontecendo, infelizmente. Influencia a mulher a mudar de aparência sedutoramente. Há pombagiras que mudam a aparência da mulher e do homem. São as pombagiras de frente. Mancida, a senhora sabe explicar sobre essa questão das pombagiras de frente? Que a gente uma vez comentou? É. Elas permanecem na frente da pessoa, não incorporam. Olha só, pombagira de frente. Por isso é possível uma pessoa, mesmo sendo crente, ter uma pombagira de frente. Olha só. Sabe o que eu falei da influência? Ela não se apodera, não se aposta da pessoa, mas ela fica na frente da pessoa. É por isso, domina no sexo, domina nas vestimentas, na sensualidade, nas emoções. Outra coisa que faz, essas pombagiras se comunicam. Então a pessoa aqui tem uma pombagira e essa aqui também não está incorporada, ou seja, ela não está possessa. Mas aquela pombagira é uma pombagira de frente. E no mundo espiritual, aquela entidade vê essa. E existe uma marca na vida dessa pessoa aqui de iniquidade. Vocês vão aprender isso no curso o ano que vem, sobre iniquidade. Iniquidade, a pessoa que quando tem uma iniquidade sexual, por exemplo, ela tem uma mancha naquela área e os demônios conseguem enxergar isso. Aí o que esses demônios fazem? Eles se comunicam. Pode ver, irmãos. Tem mulher que ela pode estar vestida de freira, mas os homens ficam seduzindo, assediando aquela pessoa. Ela pode estar vestida de freira. Pode ver. Tem homem que é a mesma coisa. Porque é algo que é espiritual. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Outra coisa, essa pombagira muitas vezes, ela fica rodeando a pessoa, tá? Ela fica ali em cima, ela fica rodeando. Por quê? Aí entra o que a gente... se lembra aquela aula que a gente teve sobre a observação demoníaca? Você lembra? Do laço do passarinheiro? Que o caçador de pássaro, ele analisa a presa, ele averigua, ele fica vendo. É assim que essa entidade sexual faz. Só fica vendo. Porque tem gente que às vezes não tem até uma legalidade assim nessa área, mas essa entidade fica observando. Agora tem gente que já tem uma legalidade explícita no mundo espiritual. E aí ele sabe. Então muitas vezes a pombagira faz o que? Ela une pessoas. Vocês sabiam disso? Que essa entidade une pessoas? Sim ou não?
Une pessoas. Eu conheço uma jovem, olha só, isso aí é um caso que a gente pegou também. É tanta coisa que a gente pega assim, porque hoje em dia essa área é uma área... Eu conheci uma jovem que ela falou assim, pastor, eu estava no centro, eu era virgem, e a entidade mandou eu perder minha virgindade com um ex-cadeiro. Pastor, ela falou assim para mim, pastor, o homem era uma máquina de fazer sexo. Mas eu pergunto, ela estava fazendo sexo com o cadeiro ou com a entidade que estava incorporada? Com a entidade, gente. Ela falou assim, pastor, ela, olha só que grave, primeiro que ela teve um ato sexual amando de uma entidade, que também estava ali incorporando o Pai de Santo, ela perdeu a virgindade dela, e também com aquela entidade que estava incorporada naquele ex-cadeiro. Olha que coisa grave. E ela não conseguia ser feliz na vida sentimental. Era presa, era amarrada. Diga para o teu vizinho assim, o senhor está mandando dizer isso. Diga assim para ele, trata o seu passado e o seu presente. Urgente. Deus aravasoqueteremanai. O Senhor quer trazer cura nessa área na tua vida. O Senhor quer trazer libertação. O Senhor quer trazer mudanças. Por quê? Porque senão você vai ser visível aos olhos dessas entidades no mundo espiritual. Tá? Uma pessoa pode estar sendo influenciada por um demônio sem estar possuído. Essa é a ação de fora para dentro, ou pode estar possuída de legiões de demônios. Essa é a ação de dentro para fora. Já vai terminar, tá? Influencia a mulher a ter pensamentos de que o seu marido não é homem para... Essa pombageira faz. Ele não é homem... Ó, fica soprando o tempo todo. Ih, não é homem para você. Ih, ó... Não se compara com aquele. Deixa eu falar, quando Deus fala assim, se casa com uma mulher só, com um homem só, Deus sabe o que fala. Deus sabe. Aí a pessoa, eu brinco com os homens, falo assim, a pessoa é mais rodada na cama do que urubu em voo. Né? Mais rodada na cama do que urubu em voo. Já se deitou com 1, com 2, com 3, com 4, com 10, com 20. O que acontece? A Bíblia ela dá uma ordenança para um Kohanim, para um sacerdote. Quando o Kohanim ele ficava viúvo, acontecia alguma coisa, ou ele fosse casar com uma mulher, Deus falou assim, tem que ser uma virgem. Por quê? Vocês sabem? Já falei isso aqui. Por quê? Por causa da comparação. Porque na hora de fazer sexo, o ser humano fica comparando. Fulano de tal era assim, esse é assim. E ó, desculpa, nessa hora que o inimigo pode entrar. Por isso, irmãos, ele fica soprando na mente da pessoa, principalmente nesse caso aqui, ele está falando de mulher, pode ser de homem também, tá? E aí você tem que fazer o quê? Repreender. Você não pode aceitar esses pensamentos. Você tem que dar ordem aos seus pensamentos, porque isso aí já é, na realidade, essa pombagira querendo tocar na sua vida sexual através de sugestionamentos. Vigia com os sugestionamentos do adversário na sua vida sexual, com o teu cônjuge. Influencia a mulher a ter pensamentos e práticas de lesbianismo. Hoje existe uma crescente de mulheres caindo no laço do lesbianismo, irmão. Eu só não entendo isso, porque assim, a mulher vai para o lesbianismo, aí, entre aspas, você olha para uma mulher, que é uma mulher, ela está vestida do quê? De homem. Você olha para outra mulher, ela está vestida do quê? De mulher. A ideia é o quê? Homem e mulher. Em tese, claro, está errado, tudo errado, mas mudou alguma coisa? Hã? Fala se não é um engano do cão. Mas hoje, o que o inimigo faz? Aí é que eu falo, ele coloca frigidez, ele coloca esses sugestionamentos, a mulher já teve frustração amorosa, teve um monte de problema, ou foi abusada, porque hoje em dia também tem o estupro conjugal, irmão, vocês sabiam disso? Marido que estupra a esposa, mas é homem nesse caso. Que isso, pastor, estupro conjugal? Mas a mulher está mal, eu conheço vários casos também disso aí. E aí, a mulher se frustra,
Sabe o que ela faz? Ela se separa e arruma uma mulher. Ela vai para o lesbianismo, porque o inimigo fica o tempo todo forçando. Esses dias mesmo uma irmã falou para mim, ela é casada não, ela é amigada, né? Mas é casada, sexualmente ela é. Aí ela chegou e falou assim para pastor, eu tô com um problema. Eu falei, mas que problema? Pastor, eu tô pensando em uma mulher. O tempo todo não sai da minha... Olha só o que ela falou. Essa mulher toda hora vem na minha mente, pastor. Não sei o que está acontecendo. É uma coisa, parece que eu quero fazer outra coisa e tal, mas ela não sai da minha mente. É assim que o inimigo faz. Ele vai colocar sugestionamentos. E era nessa área de lesbianismo. Aí você pode falar assim, ai pastor, que coisa grotesca. Para você pode ser uma coisa exorbitante e anormal, que é. Mas para aquela pessoa já está virando, hoje infelizmente, a homossexualidade, irmãos, está virando normalidade. As pessoas estão achando que é normal. Está entendendo? Influenciar a mulher a ter encontros virtuais, sexuais, mostrando a sua nudez. Hoje muitas mulheres expõem a sua beleza e nudez através de encontros sexuais virtuais. Está cheio de mulheres hoje mandando nudes. E eu, lá bem dizer, não é só mulher não. No outro dia, eu era um evangelista, olha, eu não sei o que acontece, que parece que esse povo só cai assim, eles vêm. Aí ele chegou para mim, pastor, eu tô mal, pastor, eu tô mal. Eu falei, o que aconteceu, filho? Pastor, não, é que tinha uma mulher conversando comigo e não sei o que e tal. Aí eu falei, mas e aí? Vai falando. Eu já falei, já vem bomba. Não, pastor, e ela me mandou um negocinho. Eu falei, mas fala descaradamente, fala o que é, vai. Não, porque ela me mandou um nudes, aí eu também mandei um para ela. E sabe o que esse evangelista fazia? Eu não entendo isso. Aliás, tem um demônio, guarda aí, chamado Citri, que é o demônio da nudez. É um demônio que influencia as pessoas nessa prática mundana a mandar nudes. Tá? Aí sabe o que ele fazia? Ele ficava no banheiro tirando fotos nu. E está cheio de gente assim, irmãos. Isso aí é influência de uma pombagira. Influencia a mulher a ter encontros sexuais com pessoas que conheceu na internet. Também. Existe uma crescente de mulheres conhecendo homens pela internet e sofrendo de mazelas sexuais. Irmão, a gente vai parar por aqui e eu já vou encerrar falando sobre isso. Tem muitos encontros virtuais hoje, tem muitos encontros sexuais pela internet. Hoje, com o advento da internet, sem brincadeira, eu tenho vários Facebooks, vários. Eu não sei o que acontece, que a gente vai falando com várias pessoas, daqui a pouco tem um monte de gente pedindo para você adicionar. Aí você olha lá, mulher seminua. Tem várias que manda convite. E hoje em dia na internet está assim, irmãos, hoje em dia a facilidade é muito grande. Por isso que eu falo, cuidado com o teu filho, com esse negócio de WhatsApp, de Facebook, porque hoje não é igual antigamente, que para ver algo assim a nível sexual tinha toda uma restrição. Hoje em dia ele vai ver coisas sexuais dentro da sua própria casa. E hoje o que está acontecendo? Hoje em dia as jovens, elas estão marcando encontros sexuais através da internet. E aí nisso, pode engravidar, pode ficar doente, pode trazer uma marca na sua vida, o inimigo vai entrar, e isso tem que ser quebrado. Amém? Diga assim comigo, Senhor Espírito Santo, diante de tudo que foi falado, eu te peço, continua me revelando, me mostrando. Senhor Espírito Santo, eu rejeito todo e qualquer tipo de pecado sexual. Senhor Espírito Santo, me ajude a se posicionar nessa área. Senhor Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ajude, em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Deixa eu falar algo aqui. Tem gente que vai precisar tratar essa área aqui. Aí se você acha, pastor, eu tenho vergonha, depois se chama eu, irmã, se for mulher, quiser falar só com mulher, quiser homem, quiser falar com homem, ou quiser falar, a gente está aqui para ajudar você, amém? Mas, se você deixar isso crescer na sua vida, o inimigo, ele pode se potencializar. Eu costumo dizer o seguinte, tem gigante que ele não era gigante, ele era um anão. Ele se tornou gigante porque você não venceu o mal pela raiz. Tá entendendo? Porque quando você vence o mal pela raiz, aquele anão, ele vai ser um anão. Então, em nome de Jesus, se tiver que tratar algo na sua vida, comece hoje. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Semana que vem a gente dá continuidade. Semana que vem a gente vai falar sobre ataques sexuais demoníacos. Isso. Domingo, que horas? Irmãos, domingo a gente vai ter uma confraternização da escola, na casa da nossa irmã Lourdes, acho que é a partir das 10 horas. 10 horas não, 1 hora, perdão. 1 hora. Aí quem for participar, dá um nome para Michele, porque aí vai levar o quê? Uma carne, vai sortear. Isso. Vamos participar, irmãos, vai ser uma bênção, tá? Vai ser muito gostoso, né, irmão? Uma carninha, aleluia. Convido a todos vocês, tá? Traz sua família, mas aí fala com a Michele, passa o nome, para a gente se reunir aí, se organizar, para todo mundo participar da confraternização. Mais alguma coisa? Irmãos, os livros vão ficar prontos já daqui uns dias aí, eu creio, tá? Vamos dar glória. Deus abençoe em nome de Jesus. O pastor falou que vai levar um prato de porcelana.